Estamos aqui então com Antônio Carlos, que veio hoje aqui na Escola Marciano Toledo Pisa fazer uma palestra sobre o tema preconceito, discriminação e alguns aspectos legais aí da nossa legislação. Então, muito bom dia. Bom dia, Cauã, é um prazer estar aqui e ao mesmo tempo nós fazermos juntos uma reflexão. O momento atual exige, né? Você vê o que aconteceu nos Estados Unidos, vê algumas situações no Brasil. Em todo mundo, né? Em todo o mundo, não é só no Brasil, não. A gente tem que refletir sobre a questão do racismo e também os limites do que pode ser o preconceito no dia a dia. Sim, e ver formas para podermos prosseguirmos de forma melhor aí. Gostaria de perguntar qual é a evolução da questão do combate a essa discriminação, né? Houve muita evolução, mas tem sido realmente significativa? Efetiva. Acho que a gente pode usar o termo efetivo. Então, a evolução ela existe. O que nós temos que lembrar é o seguinte, a primeira grande norma que trouxe essa proteção na questão da discussão do racismo e dos afrodescendentes no Brasil foi a Constituição Cidadã de 88. Foi a primeira. Então pensa o seguinte, de 1824 até agora foi a primeira positiva em relação à comunidade negra. Porque as normas que vinham antes, elas vão, mas olha, mas não teve abolição? Teve abolição, em razão de uma luta da comunidade negra. Estão lá os abolicionistas, não é uma bondade de poder, não existe isso. A Princesa Isabel bondosamente libertou, não. Existia um interesse do Estado pelos imigrantes e eles tinham que ficar e alguém tinha que sair. Quem teve que sair foram os negros naquela época. E, além disso, a Inglaterra e outros países já estavam discutindo a questão do mercado. Agora, o que dá para pensar hoje? Se é desde 88 que nós temos grandes normas voltadas à questão racial, isso quer dizer que a Constituição Cidadã ela vai dizer, em primeiro lugar, racismo é crime. Isso foi um aspecto de extrema importância. A partir daí vem a Lei 7716, que vai estabelecer os parâmetros do crime de racismo e, na sequência, nós vamos ter um plano ou um Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 1, o 2 e o 3. Mas o 1, ele vai estabelecer o que nós temos hoje. Ações afirmativas nas universidades, um cuidado especial com a segurança pública, em termos de formação mesmo, um cuidado especial também na questão do emprego, da cultura, aquele que é o espaço que tem que ser determinado à comunidade negra, que na época eram chamadas de minorias. Os negros, as mulheres, pessoas com deficiência. Nós avançamos de lá para cá, de 88 para cá nós avançamos. Em termos nacionais também nós avançamos. Então, quando nós falamos em efetividade no Brasil, você olha hoje nas universidades públicas federais, ela já tem mais de 50% dos seus alunos afrodescendentes. Ela já conseguiu chegar em 50%. Essa é a última informação que a gente tem. As universidades estaduais, elas já chegaram, no estado de São Paulo, elas já chegaram em 50% de alunos oriundos da escola pública e agora nós estamos trabalhando para manter 37% de afrodescendentes, que são preto, pardos e indígenas. Então, existe um avanço? Existe um avanço. Existe um avanço hoje também quando você fala no emprego público também. As cotas, os 20% determinados em concurso público, eles auxiliaram tanto no espaço nacional, como também auxiliaram aqui no estado de São Paulo. Existe uma comissão, que é a Comissão de Heteroidentificação. Se você observar a semana passada, o CNJ afastou um juiz. Afastou um juiz que é não negro e falsificou a sua imagem para entrar numa vaga de negros. Um juiz. Você entendeu? Veja como que... Eu sempre falo o seguinte, veja como que essa vaga é importante. Eu falo assim, não, aí é a mostra da efetividade. Se alguém que estudou para ser juiz, para ser aquela pessoa que trabalha na condução, no cumprimento da norma legal, e essa pessoa busca uma vaga que não é dele, quer dizer que essa vaga é muito importante. Essa vaga é especial. Então as cotas, elas são de extrema importância e é um grande avanço. Esse avanço você vê também
na discussão hoje de abordagens policiais. São Paulo agora tem o uso da câmera. Com a câmera, para você ter uma ideia, onde nos batalhões que receberam, o percentual de homicídios, eu não estou falando percentual de homicídios, ele caiu 85%. Então pensa que caiu 85%. Simplesmente o uso da câmera. Isso quer dizer que protege o policial na sua abordagem e protege também as vítimas que são abordadas. Esse é um avanço? Esse é um avanço. É a solução dos grandes problemas? Não é a solução dos grandes problemas ainda, porque o jovem negro é, infelizmente, a maior vítima ainda de violência, inclusive de violência policial. Então, são caminhos que você vai tomando e que vai mostrando aos poucos que as pessoas elas estão mudando de ideia. Observe o que aconteceu agora no metrô de São Paulo. Metrô de São Paulo, uma situação de racismo, né, em que uma mulher disse que o cabelo de uma mulher negra podia trazer doenças para ela. Não precisou de uma abordagem policial, nada disso. As pessoas que estavam naquele vagão, negros e não negros, eles não saíram enquanto a polícia não chegou. Veja, eles tinham trabalho, eles tinham horário, tinham responsabilidades, mas todos pararam, todos ficaram naquele vagão, ninguém saiu nem numa porta nem na outra, enquanto a polícia não chegou. Isso é mudança de atitude? Isso é mudança de atitude. Isso quer dizer que nós estamos passando daquela ideia assim, do Estado que não aceita o racismo, para uma ideia agora de uma sociedade que não aceita o racismo. Isso é a efetividade da norma legal. Sim. Então, de fato, teve uma evolução, né, gradativamente. Ainda existe, né? Não, existe. Sabemos que sim. Como o senhor falou da universidade, questão dos alunos, e ainda existe, mas e como que está presente no meio institucional essa discriminação? Nós temos uma linha que é chamada de racismo institucional. Então, por exemplo, eu estou aqui com você. Se eu sair daqui e for em um shopping, eu tenho a plena visão de que poderia ser seguido. Por quê? Por ser negro. Isso a gente chama de racismo institucional. Agora, quando você fala do institucional, que é o institucional da universidade, a universidade hoje, em São Paulo, por exemplo, existia uma preocupação muito grande com a entrada dos alunos. Chegaram. Você olha hoje nas salas de aula, você tem em grande presença as mulheres e já tem a presença de afrodescendentes. E alguns diziam há 10 anos atrás, olha, a universidade vai cair, olha, eles vão brigar um com o outro, vai ter uma guerra na universidade, a qualidade das nossas universidades paulistas não caiu. Antes ela melhorou, porque a diversidade auxilia nesse sentido. E guerra, nós não tivemos guerra. Temos situações de pichação, como aconteceu agora no Sul também, ou como já aconteceu na Unesp, por exemplo. É um ou outro momento que nós temos. Mas isso é na relação humana, não tem como. Só que, no entanto, a presença, isso é muito importante. E hoje, uma preocupação muito grande com a permanência. Não adianta só você passar. Você tem que permanecer na universidade. E não adianta só permanecer, você tem que ter um espaço posterior, que é o espaço onde você identifica a condição de mercado de trabalho. Hoje, nós temos muitas empresas que recebem um prêmio voltado à diversidade. A melhor empresa não é aquela que tem só um mesmo caractere, é aquela que tem a diversidade presente, que valoriza as pessoas pelo que elas têm em potencial. Então, nós estamos chegando aí. E na pós-graduação? Hoje, institucionalmente, as nossas universidades já estão começando a trabalhar a questão da pós-graduação. Então não é apenas na graduação, mas sim determinar ações afirmativas na pós-graduação. Aliás, eu gosto muito do termo ações afirmativas, eu acho muito mais forte do que a questão de cotas. Cotas, quando os imigrantes vêm para o Brasil, eles tiveram cotas, tiveram terra, tiveram valores. Quando você fala
do espaço da agricultura brasileira, quantas cotas que você tem? Quantos valores que se recebe a fundo perdido? Isso são cotas. Eu recebi um pensamento esse início de ano, que eu ainda estou trabalhando. Toda pessoa que estuda numa universidade pública, seja ela federal, seja ela estadual, ele é bolsista. Pensa bem. Toda pessoa que entrou nas universidades, ela é bolsista. Quem que paga para ele estudar lá? Nós pagamos. A Universidade Paulista se mantém pelo ICMS. Nós pagamos para a pessoa estudar. Ele é bolsista. E qual que é o problema de dizer você é bolsista, eu sou bolsista, e agora entre os bolsistas nós vamos ter um percentual dos bolsistas que são afrodescendentes, um percentual dos bolsistas que vieram da escola pública. Qual que é o problema se todos são bolsistas? Todos estão estudando porque todos nós, a coletividade está pagando. Poxa, esse raciocínio mostra que nós temos que mudar de conscientes. Eu tenho que ter uma nova visão. E quem terminou lá como bolsista tem que começar a aprender a voltar para a sociedade. Se eu paguei os seus 4 anos de escola, no ano que você terminar ou nos anos posteriores, tem que ter um trabalho social. Tem que retornar para a sociedade. É direito de quem pagou receber. Mas isso está no caminho ainda, viu? Essa concepção está no caminho. Mas eu achei interessante se pensar um pouco. E sobre aquela lei da obrigatoriedade de ensino, história e cultura afro-brasileira? Sim, a Lei 10.639 tem uma atualização dela. Nós tínhamos uma visão antes da cultura negra na escola. Então, no meu tempo ainda lá de escola, quando chegava, só tinha um dia que se falava, 13 de maio. E o que me diziam, por ser negro, é que você foi escravo. Acabou. Não tinha mais nada, eu não tinha história. E antes, de onde? Não, você é escravo. E você é filho de escravo. E aí acabou a história dos africanos. Com a 10.639, nós já estamos mudando do dia 13 de maio para o dia 20 de novembro. Zumbi dos Palmares. Isso é mudança? Isso é mudança. É mudança de comportamento também. Não se discute mais a questão da África ou da africanidade somente lá no dia 20 de novembro. O ano todo você está conversando a respeito. Isso é mudança comportamental. Quando vocês começam, como estão fazendo aqui, vocês fizeram uma pesquisa para ver os afrodescendentes da área da ciência. Há 20 anos atrás, isso inimaginável. Acha que vai ter alguém que é afrodescendente, que produziu alguma coisa na área da ciência? Não tem. Mas lógico que tem. E tem muitos. Então, isso é mudança no currículo. Isso é importante, por quê? Porque o jovem, ou a criança, ou adolescente afrodescendente, ele vai começar a se ver na história. Não mais como escravos, mas como escravizados. Isso muda a leitura. Vai começar a se ver também como alguém que construiu as bases da nação brasileira. Não que foi apenas utilizado, mas que construiu. E que eu tenho Machado de Assis, que o pessoal pode limpar, mas ele é negro. E eu tenho que assumir que ele é negro. Quando eu vou em São Paulo, eu tenho uma avenida lá, Avenida Engenheiro André Rebouças. Engenheiro, e é negro? Então, nós temos rostos. Carolina de Jesus, uma das maiores escritoras que nós temos no mundo atual. Então, o Brasil tem esses rostos. E quando eu trago a Lei 10.639, eu começo a movimentar. Quem que foi que organizou as grandes revoltas no Brasil? Quem que fez a revolta da Marinha? Foram os negros. Tá lá o marinheiro, tá lá o comandante. Quem que fez as revoltas que nós temos em outros lugares do Brasil? Foram os negros que estavam nas revoltas. O Brasil não é um país pacífico. Não é assim.
essa evolução ela teve sempre presente. Então, com a lei, quem está na sala de aula começa a ver que, peraí, eu tenho história. Eu também tenho história. Então não é só quem descende do alemão, não é só quem descende do japonês que tem história, que tem algo antes. Eu também tenho algo antes. E tem uma construção, e essa construção está antes do Brasil, e essa construção está na construção do Brasil. Isso é muito importante, a Lei 10.639. É fácil? Não é fácil, não. Muitas pessoas estão aprendendo, inclusive nós, professores. Essa questão de você saber que esse seu passado construiu o que hoje é o povo brasileiro, né? Com isso, acho que você já falou um pouco do acesso à cultura. Você gostaria de complementar? Penso que o acesso à cultura, ele passa pelos recursos. Imagina, quando que a gente ia idealizar assim que hip hop ia ter recurso? Não, pensa bem, olha, se você pensar isso quando tá nascendo lá o hip hop, você vai dizer, hip hop, não, olha, olha os discursos, olha o que... Poxa, mas quem discute, se você quer saber, quem discute política, quem discute cidadania, pelo amor de Deus, você tem que estar no hip hop. É muito claro, não vou dizer claro, não é uma boa... claro, tem umas discussões aí sobre a questão de ser claro, a gente começar a enegrecer, né? Vamos enegrecer, né? É muito negro. A questão do hip hop, a força do movimento hip hop, historicamente. Agora ele tem recursos também. O Estado entendeu que tem que ter recursos voltados à comunidade negra, comunidade quilombola. Quanto tempo ficou sozinha lutando? E agora, quando você fala em aspectos de cultura, existem vários projetos desenvolvidos na comunidade. E é lindo. Eu pisei na comunidade quilombola o ano passado, quando fui visitar a primeira, lá no Vale do Ribeira. É outro mundo. Não é um mundo de eu, meu, o seu, o dele. É um mundo de comunidade, em que todos produzem para todos receberem. É um outro modelo de qualidade, é outra qualidade de vida, e que agora, culturalmente, está sendo reconhecido. E a cultura afrodescendente. Então a cultura negra, desde a questão do samba, o respeito hoje está muito maior do que o que nós tínhamos nos anos anteriores. Então isso é consciência do Estado, que assumiu a cultura negra, mas isso é consciência das pessoas, que se autovalorizaram. Isso é muito bom. Você falou onde você visitou lá? No Quilombo. Eu uma vez entrevistei um indígena, o Olívio Jacobé, se eu não me engano, Jacobé. E ele contando de como é lá, também eu gostei bastante. Sabe? Não, os povos originários. Sim. São os nossos povos originários. A gente tem, na nossa coordenação, eu coordeno políticas públicas para a população negra e indígena. Então, a população negra, além da população negra que nós temos aqui no espaço urbano ou mesmo no espaço rural, nós temos aqueles que são povos originários. Então, nos povos originários, você vai ter a presença do quilombola. São 36 comunidades quilombolas aqui no estado de São Paulo. Tem quilombo aqui pertinho em Araras. Aqui tem quilombo. Eu fui lá em Araras, no quilombo aqui pertinho. São 30 comunidades indígenas em todo o estado. Você vai em Ubatuba. Ubatuba tem comunidade indígena. Tem lá comunidade indígena em Ubatuba. Você vai no interior. Havaí tem. Então, tem no estado de São Paulo. Nós cuidamos também das religiões de matriz afro, que sofrem muito preconceito. Tanto o candomblé quanto a umbanda, né? São muito perseguidos também. Sim. Então, o cuidado nosso é com todos esses grupos. E esses povos originários, eles são de vida. Eles são de vida, cara. Você falou da questão da religião de matriz africana. Esses tempos atrás eu fui num evento aqui, promovido pelo município aqui, sobre uma semana de Ogum lá. Eu achei muito interessante. O último foi uma palestra, uma conversa sobre justamente isso, a intolerância. Mas
eu acho que a questão dos jovens envolvidos nisso, tem um pouco de preconceito da família, de não deixar eles, de repente, frequentarem isso, Sim. porque acham que, né? Tem uma tendência ainda a uma construção que vem do cristianismo, que é o ente demoníaco. É a demonização. Então, tem religião aqui, religião aqui, religião aqui, mas tem uma só que tem só uma, que tem o ente demoníaco. Então, essa demonização das matrizes africanas é um trabalho que a gente desenvolve hoje, muito sério. Desde a questão dos símbolos, quando a gente vê um símbolo que alguém utiliza que não está correto, nós chamamos, instauramos processos, conversamos, porque tem que fazer assim, tem que conversar, mas tem que também instaurar. Alguns termos que aparecem, mas não é só em casa, viu? Por exemplo, eu discuto muito isso, mas a gente vai trabalhar bastante isso com as trilhas antirracistas aqui na Secretaria de Educação. Já começamos a conversar sobre isso. Quando um jovem vem com um símbolo, por exemplo, você está com um símbolo, certo? Você está usando hoje um símbolo, tá? Que é um símbolo da paz, que é um símbolo New Wave, que é um símbolo lá vamos começar lá dos anos 60, dos anos 70, nos Estados Unidos, movimento hippie. Então, é desejo de paz. Você pode vir então com o desejo da paz. Mas se um jovem traz as contas, quem está do lado já, entendeu? Já se afasta. Porque as contas ele não pode usar. Tem lugares em que, infelizmente, a gente tem que conversar depois, mas que ele entra e a pessoa acha que ele não pode entrar com as contas na escola. Porque vai amaldiçoar. Nossa, você é de terreiro. Não é de terreiro. Eu sou de matriz africana. Ou afro-brasileira. Tem muito essa parte de falar que é coisa de demônio. Tem. Exu, né, lá na religião. Exu muda. Exu muda. Exu é mensageiro. Ele passa a ser outra coisa de uma visão totalmente errônea, né? Mas isso daí é um desenvolvimento que vem com o tempo, Cauã, que é o desenvolvimento do mal. Onde que está o mal? Então isso é o desenvolvimento que vem nas religiões, que veio com o tempo. Agora a gente está trabalhando para poder colocar isso numa ordem mais respeitosa. Sim. Tem uma falta de conhecimento, né? Por exemplo, esse daqui, símbolo da paz, que eu tenho há muito tempo. Já teve gente falando que é coisa do demônio isso aqui, olha. Saiu daquilo que é o quadrado, as pessoas têm medo do diferente. Pois é assim mesmo. Para finalizar, você comentou um pouquinho aí, umas 2 vezes aí, sobre o vocabulário. Bom, deixar mais claro. Deixar mais claro, eu não consigo mais falar. Claro. Eu falo, se eu falo, eu já paro. Opa, não, vamos enegrecer. Precisa repensar um pouco a questão da... Precisamos, por exemplo, fazer nas coxas. Isso daí é uma construção histórica, não está vinculado à questão do negro e da negra. Criado mudo não é aquele objeto, criado mudo é porque o negro não podia falar. O escravo não tinha direito a fala. São expressões que estão enraizadas. Está enraizada. Então a gente tem que mostrar para a pessoa que ela pode falar diferente. A minha lista preta, a minha lista negra, está aqui na minha lista. Por que lista negra? A minha lista, não sei, você escolhe lá de dificuldades, mas menos utilizar a lista negra. É sempre remetido a coisa ruim, né? Exatamente. Por isso que a linguagem tem que ser refeita. Tá? Porque quando vai falar da comunidade negra, traz aspectos negativos. E aí, a gente tem que rever, porque negro é lindo. Então a gente tem que rever essa ideia. Sim. Eu acho importante, né? Nas escolas. Eu acho que é a começar pelas escolas. Sim. Porque dentro da família, a escola seria o refúgio. Para alguns alunos, a escola é um refúgio da família. É a casa. Sim. Porque aqui ele se sente talvez mais representado do que em casa. Não só representado, mas mais seguro e mais ouvido. Sim. A escuta na escola é muito importante. O senhor teria alguma coisa pra gente finalizar? Algum comentário? Primeiro, meu comentário é de agradecimento a você pelo trabalho que desenvolve, pela seriedade. E nós estamos numa sociedade que ela vai precisar fazer um trabalho muito sério no Brasil, agora até o final do ano, de cuidado, em razão da polarização política.
E o que a gente pede? Que nós possamos ter cada vez mais uma sociedade antirracista. Que ao ver a dor do outro, eu assuma a dor do outro e estabeleça novos modelos de ação, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui em Rio Claro. São ações importantes, né? São positivas, é assim que tem que ser. Ações positivas, reflexivas, mas com ações positivas. Certamente tem impacto, né? Tem. Na sociedade. Prazer foi todo meu, gostei muito da conversa. Trouxe assim pontos de vista que eu não tinha parado para pensar certas coisas e trouxe um aspecto legal, né, da parte legislativa. Importante também a gente falar disso, para conhecer dos direitos da gente e se sentir representado. Afrodescendentes, calma. Somos afrodescendentes. Então é isso, muito obrigado, viu? Obrigado a você, meu querido. Que continue sempre firme e não perca o seu sonho.